Olá, turma, aqui é o professor Ezequias e como uma forma de complementar as nossas aulas sobre os assuntos de força elétrica e campo elétrico, hoje a gente vai exercitar sobre esses assuntos. Então, aqui eu tenho alguns exercícios que eu previamente escolhi sobre esses dois determinados assuntos. Então, prosseguindo, hoje vai ser só sobre exercícios, só para a gente complementar esses assuntos e encerrar eles e partir para o próximo. Então vamos primeiro analisar a questão. Na primeira ele diz o seguinte: duas pequenas esferas estão inicialmente neutras eletricamente. De uma das esferas são retirados 5 vezes 10 a 14 elétrons, que são transferidos para outra esfera. Após essa operação, as duas esferas são afastadas 8 centímetros no vácuo. Aí ele te dá os dados, né? Carga elementar 1,6 multiplicado por 10 a menos 19 e a constante eletrostática no vácuo, que é 9 multiplicado por 10 a nona. Aí ele quer saber qual é a força de interação elétrica entre essas esferas. Então, como é que a gente faz para determinar uma força elétrica? Então, uma questão basicamente de força elétrica. Então, ele quer saber se essa força são de atração ou repulsão, e ele quer saber o valor, né, que é a intensidade dessa força. Primeiro a gente tem que saber que antes as duas cargas eram neutras e depois de uma foi retirado 5, 10 a 14 e transferido para a outra. O que isso significa? Significa que as duas, após essa interação entre elas aí, onde foi transferido esse valor de elétrons de uma para a outra, elas vão ficar com cargas iguais em módulo. Uma foi retirada e a outra vai ser acrescentada, ou seja, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Com isso, a gente já pode determinar que a gente vai ter as duas cargas aqui, e para determinar o valor dessas cargas, a gente precisa saber o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. E isso a gente viu lá anteriormente, quando estava vendo como a gente calcular a carga elétrica de um corpo. Então é sempre o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Se o número de elétrons que foram retirados em um e acrescentados no outro foi 5, 10 a 14, para ambos vai ser 5, 10 a 14 esse número de elétrons. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, só isso que vai mudar. E a carga elementar continua sendo 1,6 10 a menos 19. Fazendo essa multiplicação, eu chego no resultado da carga elétrica de ambas. 8 10 a menos 5 coulombs. Né? 5 vezes 1,6 é equivalente a 8. E fazendo aqui a multiplicação de base 10, eu conservo a base e somo os expoentes. 14 mais menos 19 dá menos 5. Então, uma das cargas vai ser positiva, 8 mais 8, 10 a menos 5, e a outra vai ser negativa, menos 8, 10 a menos 5. E depois eu tenho que jogar aqui na minha fórmula da força elétrica, a lei de Coulomb. Que a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força elétrica é sempre proporcional ao produto das cargas dividido pelo quadrado da distância multiplicado pela constante, né, eletrostática no vácuo. Então esse K0 é a minha constante aqui, ó, 9, 10 a nona. E as cargas eu vou colocar em módulo, porque não vai me interessar o sinal delas no final. O que me interessa só aqui no começo, né? Que eu sei que uma é positiva e outra é negativa, mas aqui na hora da conta não vai me interessar porque eu quero só a intensidade, eu quero só o valor em módulo e pronto. Não precisa do sinal. Então, fica 9, 10 a nona, aqui é elevado, tá? Não é 109 não, é 9, 10 a nona. Foi um erro aqui de digitação. Multiplicado pelo produto das cargas, que são em módulo iguais, 8, 10 a menos 5. E a distância é 8 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu fiz a conversão para metros, mas em base 10. Então, só eu acrescentar um 10 a menos 2. E pronto. Então, fica 8, 10 a menos 2 ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, ficaria 9, 10 a nona, de novo aqui, 10 a nona, tá? Desculpa. Eu multipliquei aqui as duas cargas, ficou 64 vezes 10 a menos 10. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que embaixo também é uma potência, eu vou multiplicar 8 por 8, que também vai dar 64. Ou seja, ambas vão ter que se anular. Então, aqui 8 ao quadrado é 64, e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4.
que é a potência de uma potência, né? Basta só multiplicar as potências. Logo, posso cortar 64 por 64, é uma divisão. O que sobraria? Sobraria 9 10 a nona, multiplicado por 10 a menos 10, dividido por 10 a menos 4. Ou seja, o 9 conservaria, né? Porque não tem ninguém para multiplicar por ele. E só sobraria a base 10 aqui. 10 a nona multiplicado por 10 a menos 10 é um produto de potência de base 10. Conserva a base, somos expoentes, dá 10 a menos 1. Aí fica 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 4. Divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai o expoente, ou seja, fica menos 1 menos menos 4. Menos 1 menos menos 4 é menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 é 3. Então fica 9 multiplicado por 10 a terceira. Outro erro aqui de digitação, tá? Vou até consertar logo. Vou consertar aqui. Só um momento. Então aqui é 9, 10 a terceira. Pronto, depois eu conserto o resto, mas vocês entenderam a lógica, né? 9, 10 a terceira. Como as cargas são sinais diferentes, né, como eu expliquei, em uma é retirado os elétrons e a outra é acrescentado, o que significa que aqui é retirado elétrons fica positiva e aqui é acrescentado elétrons fica negativa. Logo, como as cargas são sinais diferentes, elas vão se atrair. Então a resposta certa tem que ser letra B. Tem que ser uma interação de atração e a intensidade foi o valor que a gente encontrou. 9, 10 a terceira newton. Segunda questão. Inicialmente, a força elétrica atuando entre dois corpos A e B, separados por uma distância D, é repulsiva e vale F. Se retirarmos a metade da carga do corpo A, qual deve ser a nova separação entre os corpos para que a força entre eles permaneça igual a F? Bem, essa daqui é uma questão de análise das fórmulas, no caso da fórmula da lei de Coulomb. Então a gente tem que analisar distância e força. Como é que acontece essa análise? Primeiro, a fórmula é essa, né? Não vai mudar. Então a força, a lei de Coulomb, é proporcional ao produto das cargas dividido pelo quadrado da distância multiplicado pela constante eletrostática. Ele não dá nenhum tipo de valor, é uma análise totalmente, uma forma de ver a física totalmente analítica. Então o que a gente vai fazer? Como ele quer saber a distância em relação a F, então eu vou passar a distância para o outro lado. O que eu vou fazer? A distância que está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando. E a força que vai ficar multiplicando vai passar dividindo, ou seja, só vão trocar de lugares. Então ficaria a distância ao quadrado igual a K multiplicado pelas cargas dividido pela força. Como eu quero saber só a distância e não a distância ao quadrado, esse quadrado também vai passar em forma de raiz para o outro lado. E aqui eu termino a minha análise, não preciso fazer mais nada. Fazendo isso, a distância em relação à força, eu viro essa fórmula, né? É como se eu quisesse só calcular a distância. Então, só colocaria os valores aí, tiraria a raiz de tudo isso e pronto, eu saberia o valor da distância. Mas como ele não deu valores, então a gente não precisa colocar valores nenhum. É só uma análise que a gente está fazendo. Ele diz que a nova distância, ele vai dividir uma das cargas, que eu peguei a Q1 aqui, mas eu poderia pegar a Q2, tanto faz, por 2. Então eu pegaria isso aqui e dividiria por 2, é assim que ficaria. Aí ele quer saber o que acontece com a nova distância para que a força permaneça a mesma. Ele não quer mudar a força, ele quer mudar o valor da distância, né? Ele quer uma nova distância, por isso que eu botei aqui, ó, D'. Aqui é uma nova distância. O que vai acontecer? Eu vou fazer um processo matemático aqui. Como é uma divisão de uma divisão, eu vou passar esse 2, eu vou repetir esse Q1 sobre 2, multiplicando pelo inverso do segundo, ou seja, ele vai passar lá para baixo. Então, vai ficar tudo normal, mas só que o 2 passa para baixo, vai ficar 2F, né? Eu não quero saber desse 2, eu quero tirar esse 2 dessa raiz, porque eu quero chegar nessa análise aqui, ó. Eu quero esse valor aqui, essa análise aqui, essa igualdade. Eu quero ficar assim, dessa forma,
para eu poder comparar a situação atual com a situação anterior. Então esse 2 eu quero tirar da raiz. Mas como ele está na raiz, ele vai passar dessa forma. Eu vou tirar ele da raiz, assim. Por quê? Isso aqui é uma propriedade da radiciação, né? Quando eu multiplico duas raízes, o conteúdo, se as raízes forem, por exemplo, como nesse caso, duas raízes quadradas, eu tenho como passar para dentro da raiz um dos componentes. Para separar, eu posso fazer da mesma forma. Então eu separo o que eu não quero, né? No caso é o 2, e do outro lado eu deixo o que eu quero. Então ficaria na raiz. Eu não posso separar e não deixar na raiz. Porque se eu fizesse a multiplicação de volta, esse raiz de 2 entraria... Opa, não lembro aqui. Tá. Essa raiz de 2 entraria aqui, de novo dentro, e viraria só 2. Então não precisaria fazer todo esse processo. Então assim que eu separo um valor que eu quero tirar dentro da raiz, eu tenho que separar ele para fora, mas eu não posso deixar ele sem raiz, ele vai passar como raiz. Então é uma propriedade da radiciação, a gente está separando os dois valores, né? Lembrando que, se você notar, ó, isso daqui que eu circulei é semelhante à distância antiga. Então eu posso simplesmente substituir esse valor aqui circulado por D, que é a distância antiga. Aí eu vou fazer uma comparação entre essas duas distâncias, a atual e a antiga, D' e D. O que sobra para mim significa que a distância nova, D' tem que ser a distância antiga dividido por raiz de 2. É justamente esse valor que a gente separou, que a gente não queria, né? Por isso que eu separei ele, porque eu queria que chegasse nessa situação aqui anterior. Então isso significa que a resposta correta é a letra C, né? A distância nova tem que ser a distância antiga dividido por raiz de 2 para que a força não mude. Essa seria a resposta. Então aqui foi uma questão totalmente analítica, fugindo dos parâmetros do ensino médio, mas a gente precisa ter essa habilidade quando a gente estiver se deparando com o Enem. Não só nesse determinado assunto, mas também outros assuntos que o problema ele te dá uma fórmula e a gente tem que analisar os componentes dessa fórmula e fazer essas análises como a gente fez agora. Então é uma habilidade muito, muito específica, uma competência muito específica que nós precisamos ter quando tivermos em uma prova de vestibular ou então para a vida mesmo, né? Depende do que você vai fazer no futuro. Mas se você for um engenheiro, você precisa fazer essas análises. Se você for um físico da área de exatas, né? Mas quem não for da área de exatas não precisa fazer essas análises. Mas precisa para esse momento, né? Então é muito bom ter essa habilidade. A terceira questão, ele fala o seguinte: 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura a seguir aqui, essa figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 10 a menos 6. Então, o objeto B, ele já deu a força que C, que entre eles tem, né? Uma força de interação entre eles. Aí ele quer saber a força elétrica resultante de AC sobre B, né? Ele quer saber a força resultante em cima de B, né? Quanto vale? Para isso, a gente tem que entender que aqui em B a gente vai ter duas forças, né? Uma força... Momento. Tá. Depois eu volto essa primeira parte. Mas a gente vai ter uma força FAB, que é a força entre A e B aqui. Uma força de repulsão, combinação idênticas, né? E uma força BC, também uma força de repulsão, porque elas são idênticas. A FBC ele já deu, que é essa aqui, ó, 3 10 a menos 6. Mas a FAB a gente vai ter que fazer essa análise aqui, ó, que eu estou mostrando. Essa daqui. Como a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância, isso significa que quando eu aumentar a distância, eu diminuo a força, e quando eu diminuir a distância, eu aumento a força. Mas só que esse aumento é sempre ao quadrado. O que está acontecendo? A distância entre B e C
é 3 vezes maior do que a distância entre A e B, que é a força de interação que a gente quer saber. Se essa força está diminuindo em 3 vezes a distância, significa que a minha força FAB tem que aumentar em 9 vezes. Por que eu posso fazer essa análise? Primeiramente, porque as cargas elétricas são idênticas, então não vai ter nenhuma alteração nos valores das cargas. O que simplesmente está mudando é somente a distância, que são diferentes. Então, se a distância está diminuindo em 3 vezes, né, de 3 centímetros, aqui a distância diminui para 1 centímetro, está diminuindo em 3 vezes, significa que 3 ao quadrado é 9, então minha força vai aumentar em 9 vezes. Então, para mim encontrar a força FAB, a força de interação entre as cargas A e B, basta eu pegar a força em BC e multiplicar por 9. Então, eu vou ter o valor de 9 multiplicado por 3, 10 a menos 6. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 27, 10 a menos 6. Como ele quer a força resultante, e essas forças vão estar em sentidos opostos, porque são duas forças de repulsão, uma vai estar repelindo para cá e outra vai estar repelindo para o outro sentido, então em sentidos opostos. E forças resultantes em sentidos opostos, basta eu subtrair essas forças, o valor dessas forças. Então, pego o FAB e subtraio para o FBC. Então, fica 27, 10 a menos 6, menos 3, 10 a menos 6. Logo, essa força resultante é 24, 10 a menos 6. Se eu quisesse colocar em notação científica, 2,4, 10 a menos 5, né? 10 a menos 5. 2,4, 10 a menos 5. Mas não tem problema não deixar em notação científica. Somente se tivesse alternativas, né, aí a gente precisaria fazer essa análise, mas como aqui não tem alternativas, não tem problema. Quarta questão. Até agora a gente só viu sobre força, né? Acho que agora essa aqui é sobre campo elétrico. Em um ponto P de um campo elétrico, assim, ó, acertei. O vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e intensidade de 4,10 a quinta Newton por Coulomb. Essa aqui é a unidade de campo elétrico, né? Newton por Coulomb. Determine a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica que age numa carga elétrica pontiforme Q igual a 3 microcoulombs colocadas no ponto P. Eita, agora complicou, né? Mas basta a gente ter um pouquinho de imaginação e fazer um desenho aqui, ó. Esse é o ponto P, onde a carga está. E nesse ponto P aqui, ó, o campo elétrico ele diz que está da esquerda para a direita, como mostra o desenho. Que direção e sentido essa força elétrica tem que estar? Lá anteriormente, quando a gente estava estudando o campo elétrico, eu falei que se a carga de prova for positiva, sempre campo elétrico e força elétrica vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Se a carga de prova estiver negativa, eles vão estar em sentidos opostos. Como ela é positiva, eles têm que estar no mesmo sentido e direção. Então, como mostra a figura. Por isso que eu já desenhei aí, ó. Campo e força no mesmo sentido e direção. Isso a gente já determinou. Agora, falta só a gente calcular o valor dessa força elétrica que ele quer. Então, sempre que a carga de prova for positiva, campo elétrico e força estão na mesma direção e sentido. Como é que a gente calcula o valor dessa força elétrica? Através dessa fórmula aqui, que diz que o campo elétrico é sempre igual à força elétrica dividido pela carga de prova. Então, se eu quero somente saber a força elétrica, essa carga de prova, esse Qzinho, passa para o outro lado multiplicando. Então, minha força elétrica é a multiplicação do campo elétrico pela carga de prova. Ou seja, eu tenho que multiplicar 4,10 a quinta com 3 microcoulombs. Lembrando, de novo, ó, aparecendo essa subunidade micro. Micro significa 10 a menos 6. Então, é 3 multiplicado por 10 a menos 6. Então, fica 4,10 a quinta multiplicado por 3, 10 a menos 6. Fazendo a multiplicação, fica 12, 4 por 3. E bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, fica 10 a menos 1. 12 multiplicado por 10 a menos 1 é equivalente a 1,2 newtons, que é a unidade de força. Só isso.
Então, para determinar a direção e o sentido da força elétrica, eu só preciso analisar o sinal da carga de prova. Fez essa análise, como é positivo, eles estão na mesma direção e sentido. Se fosse negativo, estariam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Para calcular a força elétrica, só fazer essa análise. Ele te deu o valor do campo elétrico e ele te deu o valor da carga de prova. Fez a multiplicação, achou o valor da intensidade da força elétrica. Só isso. Quinta questão. Seja E o vetor campo elétrico em P, tá aqui, ó, ponto P, por uma carga elétrica Q e F é a força eletrostática que age numa carga elétrica Q colocada em P, quais os sinais de Q, que é a carga geradora, e Q, que é a carga de prova. Parece confuso, né? Mas não se preocupe. Ele diz que, resumindo aqui, no ponto P aqui, eu tenho uma carga de prova, e aqui no ponto Q é a carga geradora do campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Ele te dá 4 situações aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, onde ele dá o vetor campo elétrico e dá o vetor da força elétrica. E a gente precisa determinar qual os sinais dessas cargas, da geradora e da carga de prova. A regra é o seguinte: o vetor campo elétrico está relacionado à carga geradora. A associação entre campo e força, os vetores campo e força, está associado à carga de prova. Então, primeiro vamos analisar um. Q, carga geradora. Se o vetor campo elétrico está no sentido oposto a ela, está saindo dela, como é o caso aqui, ó, a carga geradora está aqui, mas o vetor campo elétrico está indo na direção contrária. Isso significa sempre, por convenção, isso é uma convenção que tem na física, sempre ela vai ser positiva, porque o campo elétrico está saindo dela. Então, dela está saindo o campo elétrico. E a carga Q de prova? Lembra lá que a gente falou anteriormente na questão? Se vetor força elétrica e vetor campo elétrico estão em sentidos opostos, significa que a minha carga de prova tem que ser negativa. O que faz sentido, né? Ó, carga positiva, carga negativa. A força é de atração, então faz todo sentido. Por isso eles estão em sentidos opostos. Letra B. Agora eu vou analisar a primeira carga de geradora, né? De novo. Ó, nesse caso agora o campo elétrico está indo em direção à carga geradora. Isso significa que nesse caso ela tem que ser negativa, porque o campo elétrico está indo em direção a ela. Fazendo de novo a análise agora da carga de prova. De novo eles estão em sentidos opostos. Então de novo ela tem que ser negativa, porque campo elétrico e força estão em sentidos opostos. O que também faz sentido, né? Ó, os dois são negativos, estão se repelindo. Então a força elétrica, ó, tá por outro sentido, porque eles estão se repelindo. Então isso é uma convenção que a gente adota na física. Letra C. Então, daqui vocês já sabem, né? Como é que faz. Não tem segredo. Ó, campo elétrico indo na direção da carga geradora, a carga geradora tem que ser negativa. Como eles estão no mesmo sentido, agora sim a minha carga de prova é positiva. Letra D, de novo, carga geradora, agora estão saindo, está em sentido oposto. O campo elétrico está em sentido oposto à carga geradora, então tem que ser positiva. Como eles estão no mesmo sentido, a carga de prova também é positiva. Então essa é a relação que a gente tem que fazer entre vetor força elétrica e campo elétrico e os sinais das cargas geradoras e das cargas de prova. Não vão se confundir com isso. E vamos, eu creio que seja a nossa última questão. Isso. Vamos a essa questão. O vetor campo elétrico no ponto A do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme Q tem intensidade de 10 a quarta Newton por Coulomb.
Letra A, qual é o sinal de Q? Então, ele quer saber o primeiro sinal dessa carga geradora. Essa é fácil, né? Ó, a carga geradora está bem aqui nesse ponto. O campo elétrico está indo no sentido oposto ou está indo em direção a ela? Está indo no sentido oposto. Então, ela tem que ser positiva, sempre. Então, carga geradora, o campo elétrico está indo em sentido oposto, é sempre positiva. Se ele estivesse indo no sentido dela, negativo. E na letra B, ele quer saber qual a intensidade do vetor campo elétrico no ponto B. Então, o que a gente faz nessa questão? Como ele não deu nenhuma distância, nem nada, a gente tem que fazer a seguinte análise. Ó. Se você notar, isso daqui é milimetrado e tem uma certa unidade, né? Então, bora ver, bora contar quantos quadradinhos a gente tem daqui para cá, da carga aqui até o ponto A e da carga aqui até o ponto B, que é onde ele quer analisar. Aonde a gente estava analisando é 8 unidades e de Q até B é 2 unidades. O que isso significa? Que a distância daqui até aqui é 4 vezes maior do que a distância, na verdade 4 vezes menor, né, do que a distância de Q até A. Então a distância de Q até B é 4 vezes menor do que a distância de Q até A. Aquela mesma análise que a gente faz de força e distância, a gente pode fazer de campo e distância, tá? Então, meu campo elétrico B vai estar nesse sentido, né? Saindo da carga geradora. E a análise que a gente faz é essa. O campo elétrico também é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, se eu sei que a minha distância diminui em 4 vezes, o meu campo elétrico vai ter que aumentar em 16 vezes. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Então, meu campo elétrico aumenta em 16 vezes. Então, basta eu pegar o campo elétrico A e multiplicar por 16. Então, ficaria 16 multiplicado por 10 a quarta. Somente isso. E a gente tem o campo elétrico no ponto B. Bem, pessoal, espero que tenham entendido pouco mais sobre isso. Eu vou passar uma lista de exercícios sobre esse assunto, com exercícios semelhantes a esse, e vamos trabalhar durante a semana aí. E qualquer dúvida podem estar em contato, compartilhe com os outros colegas de classe essa aula, e eu espero que tenham uma ótima aula, tá?